Eu tenho 4 cartas. São 3 cartas iguais e uma carta diferente. Eu tenho um Ás de espadas. Eu tenho 2 Ás de espadas. 3 Ás de espadas e um 5 de copas. Eu pego esse 5 de copas e coloco ele aqui embaixo. Eu mostro o 5 de copas. Eu passo um Ás aqui para baixo e mostro que tem um Ás aqui embaixo. Eu pego o outro Ás que está aqui em cima. Ué, peraí. Um 5? Era para ter um Ás aqui em cima. Outro 5? Peraí, eu já sei o que aconteceu. Eu me enganei. Na verdade, eu tenho 3 5 de copas e só um Ás de espadas. E aí eu faço de novo. Coloco o Ás de espadas aqui e mostro. Coloco o 5 de copas aqui e mostro. Mas na verdade, eu precisava inverter as cartas, porque eu preciso do 5 aqui em cima. Por quê? Eu vou pegar este 5... Ué, peraí. Coringa? Tinha Coringa nesse baralho. Outro Coringa? 3 Coringas? 4 Coringas? Desisto. Para essa mágica eu usei o meu Bicycle Standard. Assim como todos os outros baralhos aqui do canal, eu deixo o link na descrição para você comprar esse baralho com um precinho bem legal lá na Baralho Box, que agora é a loja parceira aqui do canal. Eu vou deixar link na descrição, no primeiro comentário fixado, e vou deixar um cupom de desconto para você ganhar desconto em qualquer compra que você fizer lá dentro do site. É só digitar Escola 5. Bora lá pro tutorial da mágica. Então vamos lá para o tutorial da mágica. É o seguinte, a gente vai usar somente 4 cartas mesmo. As 4 cartas que eu utilizei foram essas aqui, ó. Foi um Ás de espadas, um 5 de copas e 2 Coringas. Eu gosto de usar o Ás de espadas, eu acho que é uma carta bem legal para a gente fazer essa mágica. E a outra carta que eu utilizo geralmente é uma carta de contraste que dê um bom contraste com essa aqui, né? Uma carta preta, eu geralmente escolho uma carta vermelha ou uma figura. Eu acho que o 5 de copas é legal, mas aí fica a seu critério, você vai usar a carta que você quiser. A arrumação é a seguinte, como eu sempre começo pelo Ás de espadas, eu vou colocar aqui o 5 em cima do Ás e vou colocar todas elas em cima do Coringa aqui. A carta que sempre aparece quando a gente está virando as cartas que elas estão se repetindo, é sempre a terceira carta de cima para baixo, tá? Então por isso eu coloquei o Ás aqui em segundo lugar aqui depois do 5, tá vendo? Ó, virado para cima seria a segunda carta, depois dessa carta aqui, e virado ao contrário, né, com o dorso para cima, é a terceira carta aqui, é a carta que sempre aparece. A gente vai fazer somente 2 técnicas para essa mágica, que é um Triple Lift e um Double Lift. Triple Lift é você levantar 3 cartas e mostrar como se fosse uma carta só. O Double Lift também, a gente vai levantar 2 cartas e vai mostrar essas 2 cartas como se fosse uma carta só. Para fazer isso com 4 cartas é uma das maneiras mais fáceis, na minha opinião. Como é que a gente vai fazer? Ó, a gente vai segurar as cartas nessa posição aqui e aí a gente começa falando que tem 3 cartas iguais e uma carta diferente. Então a carta que vai aparecer quando a gente fizer o Triple Lift aqui vai ser o Ás de espadas e o Double Lift também o Ás de espadas. Para fazer isso, a gente vai segurar as cartas nessa posição e vai empurrar as cartas bem aqui nesse cantinho, ó. Quando a gente faz isso, a gente puxa 3 cartas de uma vez só e vai ficar só uma carta na mão. O movimento é esse aqui, ó, bem no cantinho aqui, ó. Deixa eu ver se eu consigo mostrar mais de perto, ó. A gente vai colocar o dedão aqui e vai fazer contato com toda essa parte aqui do dedo indicador com essa carta de baixo aqui, porque só ela vai ficar aqui, tá vendo, ó? A gente puxa as 3 cartas de uma vez só. Então, começando a rotina, é o seguinte. Puxei as 3 cartas e eu deixo elas caírem por gravidade aqui. Eu só viro, deixo cair e eu vou mostrar o Ás de espadas. Para voltar a mesma coisa, eu vou fazer um Triple Lift, vou puxar as 3 cartas de uma vez e vou virar ao contrário e jogar a primeira carta como se fosse o Ás, só que na verdade a gente está jogando o Joker aqui, né, o Coringa. Depois a gente vai partir para um Double Lift. Mesma coisa, é só empurrar as cartas bem no cantinho aqui, fazer contato
com o dedo indicador com essa última carta aqui, a gente puxa 2 cartas de uma vez só gira, mostra o Ás. O ângulo correto de mostrar é assim, tá? Com a mão inclinada. Então a gente puxa as 2 cartas, vira, como se a gente estivesse virando uma carta só. Se a gente fizer com a mão muito levantada assim, vamos imaginar que os olhos do espectador estão aqui na direção da câmera, acaba meio que entregando, tá vendo? Ó? Fica muito evidente que a gente está levantando mais de uma carta. Então o ângulo sempre com a mão um pouco mais inclinada. Ó, com 3 cartas é pior ainda, tá vendo? Dá para ver que você está virando 3 cartas de uma vez. Então, voltando lá, ó, fiz o meu triple lift, falei que coloquei um Ás aqui, eu tenho um Ás, aí depois eu mostro, falo que tenho outro Ás, faço outro double lift, jogo o Ás aqui, entre aspas, né? Porque na verdade eu estou jogando outro Coringa, e aqui bem mais tranquilo, você vai virar uma carta só, vai mostrar que tem mais um Ás, e aí depois é só mostrar a última carta que ficou na sua mão. E aí, dando sequência, o que eu fiz? Eu falei que eu ia colocar o 5 aqui embaixo, realmente eu coloco o 5 aqui embaixo, eu mostro ele aqui, depois eu falo que eu vou pegar um Ás, realmente eu estou pegando um Ás aqui, e falo que eu vou colocar ele aqui embaixo, eu gosto de mostrar os dois nessa posição aqui, ó, tá vendo? O Ás em cima do 5. O que vai acontecer aqui? A gente inverteu a posição, o Ás estava aqui, quando a gente começou, lembra? E o 5 estava aqui, a gente vai inverter. A gente vai deixar o 5 naquela posição, que a gente vai virar todas as cartas. E vai parecer que a gente tem só carta de número 5 no baralho. Ele vai ficar aqui na segunda posição, com a face virada para cima, ou na terceira posição, com a face virada para baixo. Ele vai ficar na posição que a gente vai mostrar sempre ele. E aí eu falo que eu vou pegar o Ás que está aqui em cima, mas na verdade eu faço de novo um triple lift. E aí eu mostro que tem um 5, e aí eu fico surpreso, né? Falo, puxa, tinha que ter um Ás aqui. Eu viro a segunda carta, faço um double lift agora, mostro que tem um outro 5, e aí eu falo que eu me enganei, que na verdade eu tenho 3 5 de copas e só um Ás de espadas no baralho. Na apresentação, eu coloco o Ás assim, né? Virado para cima. Você pode fazer isso também, tá? Depois eu só viro aqui, coloco ele embaixo, mostro ele embaixo. Coloco o 5, né? Falo que eu vou colocar o 5, realmente eu estou colocando o 5 aqui, faço de novo aquele display, né? Eu coloco ele meio afastadinho aqui para mostrar que tem um 5 e um Ás aqui, e aí eu falo que eu vou inverter as cartas, porque eu preciso, na verdade, eu preciso do 5 aqui em cima, né? E realmente eu vou colocar o 5 aqui em cima. E aí eu falo que eu vou pegar esse 5, não mostro aqui como eu fiz agora, né? Eu fiz para efeito didático, eu falo que eu vou pegar esse 5 e vou virar ele. Só que, na verdade, o que aconteceu? Quando eu inverti a ordem das cartas, eu deixei os 2 Coringas aqui embaixo e esse outro Coringa aqui na terceira posição, que é a posição que a gente vai ficar mostrando toda hora, né? Que a gente vai fazer um triple lift, double, depois um single, mostrando sempre essa carta aqui. E aí a gente parte para a finalização. Eu falo que eu vou pegar o 5 que está aqui em cima, e aí eu fico surpreso de novo, eu falo, puxa, o Coringa não tinha Coringa no baralho, e aí eu solto ele na mesa, eu falo que eu vou pegar outra carta, e aí eu viro o Coringa de novo. Nesse momento eu estou fazendo um double lift, e aí eu mostro o Coringa que a gente estava mostrando o tempo todo aqui, né? Eu mostro que tem um Coringa. Antes de virar ele aqui, ó, eu já viro o outro, e eu mostro o último Coringa que ficou aqui embaixo, dando a impressão de que a gente tem 4 cartas totalmente iguais, 4 Coringas iguais. Essa mágica é inspirada no Three Card Monte, que é uma mágica que eu já ensinei aqui no canal e eu vou deixar bem aqui do lado para você aprender. Não vai embora ainda, continue aprendendo mágica. Muito obrigado por assistir até aqui, até o próximo vídeo. Fui!